dia a todos. Eu queria começar por agradecer o convite para partilhar aqui convosco algumas reflexões sobre estes temas da ação climática e da saúde humana. E também permitam-me que diga, em primeiro lugar, que concordo inteiramente com a análise que foi feita pelo professor Vasco Carneiro do exame da necessidade perante a complexidade que temos hoje em dia no mundo, termos uma postura mais interdisciplinar e multidisciplinar, e sobretudo nas universidades, porque as universidades, enfim, têm uma grande tradição disciplinar, não é? Que vem desde do século XVIII, XIX, etc. Mas, de facto, os problemas hoje são problemas que envolvem tanto as ciências sociais como as ciências naturais e físicas e a saúde. Quer dizer, a saúde tem uma importância muito grande porque todos nós, a saúde é o mais importante para cada um de nós, penso eu, e portanto, a saúde tem um lugar de destaque. Portanto, quando as pessoas ligadas à saúde se interessam por estes problemas, isso penso que é muito bom para encontrarmos um caminho para resolver esses problemas ambientais, não é? E da sustentabilidade. Ok, então, aqui um primeiro slide para vos mostrar que o clima da Terra mudou sempre. Não mudou muito, quer dizer, a Terra tem 4.500 milhões de anos e o clima mudou, de facto, mas teve sempre uma certa estabilidade e foi isso que permitiu a evolução da vida até formas inteligentes, porque se tivesse variado muito, isso provavelmente não tinha sido possível. Quer dizer, a estabilidade durante estes 4.500 milhões de anos é que, muito provavelmente, foi uma das razões para o aparecimento de vida inteligente na Terra. Mas então, numa escala de tempo bastante mais pequena, aqui, reparem, são 100 mil anos, 200 mil anos, 300 mil anos, 400 mil anos atrás, e estão a ver, isto é a temperatura média, não é? Isto são procuradores, é a reconstrução da variação, da evolução da temperatura média global da atmosfera, e estão a ver aqui estes ciclos, não é? Portanto, estamos aqui num interglacial, num período quente. Há 20 mil anos, 30 mil anos, estávamos com temperaturas muito mais baixas, cerca de 8 graus Celsius abaixo da atual. Aqui, há 125 mil anos, tínhamos outro interglacial e hoje em dia, enfim, sabe-se qual é a razão destas alternâncias, destes ciclos glaciais, tem a ver com a órbita da Terra, a inclinação do eixo da Terra, etc. A sobrepor-se a estas alterações climáticas naturais, que têm ciclos de 100 mil anos, temos aqui, isto é o CO2, a concentração do dióxido de carbono na atmosfera, e estão a ver, esta seta é aquilo de que aumentou a concentração desde o período pré-industrial. Portanto, esta seta não é bem vertical, nesta escala parece vertical, mas quer dizer, é realmente uma interferência muito forte, não é, no nosso sistema terrestre. Numa escala de tempo muito menor, agora aqui estamos em 1960, e estão a ver a concentração do CO2 atmosférica a aumentar. Estas medições foram feitas pela primeira vez por um cientista americano chamado Charles Keeling. Aliás, esta curva tem o nome de curva de Keeling, e que foi um grande cientista americano, uma pessoa extremamente cuidadosa naquilo que dizia e na postura que tinha, e deve-se a ele realmente ter salientado que a concentração do dióxido de carbono estava a aumentar, isto num ambiente que, como todos sabemos, nos Estados Unidos tem uma grande dependência nos combustíveis fósseis, e isso tem sido, ao longo de muitas décadas, uma das fontes do seu poder, não é? Do poder dos Estados Unidos no mundo tem sido os combustíveis fósseis, em particular o petróleo e agora o gás natural. Aqui para vos mostrar que realmente estamos a fazer uma experiência de geofísica. Portanto, aquelas oscilações que eu mostrei há bocado, agora aqui estão numa escala muito pequenina, isto são as oscilações da temperatura, que também há oscilações no CO2, e o valor pré-industrial é 280, pré-industrial. Em 2017 já estamos nos 400, aliás, hoje estamos em 410, 415, por aí, à volta disso. Aqui, estão a ver?
E para termos valores semelhantes ao atual, temos que recuar no passado 3 milhões de anos. 3 milhões de anos. Ok? Portanto, o que é extraordinário não é termos valores muito elevados. Isso não é extraordinário para a Terra. A Terra já teve valores de CO2 muito mais elevados que os atuais. Há 52 milhões de anos teve valores da ordem de 1000. Mas o clima era completamente diferente. Não havia calotes polares. Estávamos no Cretácico. A temperatura era qualquer coisa como 10 graus, 15 graus mais alta do que é hoje. Era um mundo completamente diferente. Portanto, não é novidade para a Terra. Agora, o que é talvez novidade para a Terra é a rapidez com que nós estamos a fazer esta transformação. Portanto, os valores em si não são novidade, mas a rapidez da transformação é que é realmente, provavelmente, uma coisa inédita na história da Terra. Não é só o dióxido de carbono, eu tenho que referir o dióxido de carbono, é também o metano, que está ligado sobretudo à fermentação entérica nos ruminantes, e o óxido nitroso, que está muito ligado à agricultura, e estão a ver, lá está, os mesmos gráficos que foram mostrados há pouco, que são gráficos exponenciais. A partir de 1950 é a grande aceleração, não é? Chamada Great Acceleration, em todos aqueles, porque houve um período de grande desenvolvimento depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, especialmente a partir de 2050. A relação entre o aumento da concentração dos gases com efeito de estufa, dos quais eu mostrei alguns, que são gases que absorvem a radiação infravermelha, e o aumento da temperatura, conhece desde meados do século XIX. Foi Joseph Fourier, um matemático e físico francês, que teve problemas na Revolução Francesa, etc., e que todos aqueles que tiverem matemática com certeza conhecem das séries de Fourier, não é? Tenho a impressão que todos aqui, assim, alguma vez na nossa vida fizemos séries de Fourier. É esse Fourier, e foi ele que, pela primeira vez, identificou que na Terra devia haver um efeito de estufa, que ele chamou de efeito de estufa, que não é bem a mesma coisa do que acontece numa estufa, quando temos plantas dentro de uma estufa, mas enfim, chamou-lhe um efeito de estufa, mas foi ele que identificou, porque chegou à conclusão que a radiação, entra a radiação vinda do Sol, não é? E depois sai, mas a que sai não é luminosa, é infravermelha. E ele chegou à conclusão que essa infravermelha tinha dificuldade em sair da Terra para o espaço exterior. E essa dificuldade tem a ver com os gases com efeito de estufa que absorvem a radiação infravermelha. Portanto, a origem destas ideias, estão a ver, é do século XIX. Mas, apesar disso, ainda há pessoas que põem em causa esta explicação. De onde é que vem a complexidade? A complexidade vem de que há este efeito de estufa, mas depois há a complexidade do sistema terrestre e há fenómenos de retroação positiva e negativa que amplificam o aumento da temperatura ou contrariam o aumento da temperatura. Estão a ver? Mas, quer dizer, o cerne desta questão é física conhecida desde o século XIX. Ok. E, portanto, vem aqui o aumento da temperatura. Estão a ver, estas coisas têm complexidade, porque o aumento da temperatura não é linear de modo nenhum. Há uma variabilidade intrínseca que nós não conseguimos prever, nós, as pessoas que trabalham em coisas de clima, não é? Esta variabilidade nós não conseguimos prever. Há uma barra de erro, este errozinho aqui é menor do que este erro aqui. Como todos sabemos, em ciência há sempre um erro, a barra de erro é menor, e depois isto é uma média móvel e há uma aceleração da tendência nitidamente a partir dos anos de 70, aqui uma aceleração da tendência de subida da temperatura média global. Isto é uma coisa que ninguém sente, porque é a média da temperatura para todas as estações meteorológicas de todo o mundo. Portanto, a pessoa não está em todo o mundo ao mesmo tempo, não é? Só está num sítio. Okay? E aqui tem uma coisa da NASA, em que se vê bem, desde 1800 e tal, e agora reparem que a partir de 1970 isto começa a transformar-se bastante, não é? Isto são as anomalias da temperatura. Portanto, o vermelho é quando a temperatura é mais alta do que a média, estão a ver? E agora, a partir desta altura, não é? Estão a ver, isto começa a ficar tudo bastante mais carregado, e este aqui só vai até 2015, mas estão a ver, portanto, é esta a situação. Agora, para a Europa, desde o período de 1960 a 2015, para este período, aquilo são os valores decadais, portanto,
o aumento por década da temperatura, e estão a ver aqui na Península Ibérica, aqui nós beneficiamos um pouco da proximidade do mar, não é? E dos ventos dominantes do oeste e do norte, e portanto é um aumento de temperatura um bocadinho menor, mas de qualquer modo são valores da ordem de 0,2 graus Celsius por década, não é? Portanto, meio século, 5 décadas, é 1 grau, não é? 1 grau. O Acordo de Paris diz que não podemos ultrapassar 2 graus. Eu vou falar um bocadinho mais sobre isso. Mas então vocês dizem, mas aqui assim já aumenta 1 grau, como é que é? Bom, é porque o 1 grau que já aumentou global e os 2 graus de Paris é global, e o oceano tem maior dificuldade a aquecer do que a Terra. Não é? Portanto, o oceano aqueceu menos, nas regiões continentais aquece mais. Aqui é um bocadinho mais, talvez, preocupante, porque é a questão da precipitação. E a questão da precipitação, também de 1960 a 2015, estão a ver, estes tons rosados são regiões da Europa onde a precipitação está a diminuir, particularmente aqui na Península Ibérica, diminuir da ordem de 20 a 30 milímetros, até 40 milímetros por década. Tínhamos 30 milímetros por década. Bom, vezes 5, não é? Meio século, dá 150 milímetros. Ora, nós sabemos que em certas regiões do Alentejo a precipitação é 600 milímetros, não é? E não é só o problema de ser 600 milímetros, porque se forem a Berlim também é 600 milímetros, mas chove todo o ano. Ao passo que aqui, no clima mediterrâneo, só chove praticamente no inverno, fim do outono, princípio da primavera. Não é? E depois no verão há umas trovoadas, mas isso chove num sítio, não chove no outro, não é? E, portanto, isso é realmente preocupante. Aqui estão a ver a mesma coisa, mas agora com dados do IPMA, e estão a ver as médias por década, e parece uma escada, não é? E isto só vai até 2011, aqui o valor da década seguinte anda por aqui por baixo, não é? Portanto, estão a ver, a precipitação está realmente com grande variabilidade, atenção, com grande variabilidade, mas há uma tendência de descida. E quem sabe mais disto são os agricultores, não é? São os agricultores é que sentem isto, enfim, no seu dia-a-dia, não é? Nós na cidade, bom, quer dizer, até é agradável, não chover muito, não é? Mas de facto, os agricultores é uma transformação profunda, não é? Da sua profissão, não é? E do seu modo de vida. As frequências das secas, estão a ver? A frequência e a severidade das secas, com indicadores que estão aqui explicados, isto é do Joint Research Center da União Europeia, e estão a ver o sul da Europa, enfim, mais castigado do que a centro e norte, do que o centro e o norte. Eventos extremos, isto é a Munich Re, é uma resseguradora, e estas resseguradoras são realmente, enfim, gigantes, são companhias de seguros que fazem backup quando há uma catástrofe, e portanto as companhias locais de onde há essa catástrofe, esse desastre natural não têm capacidade, elas intervêm, e portanto têm departamentos de clima que a maior parte das universidades do mundo não têm, não é? E portanto estudam estas coisas há imenso tempo. E tem estatísticas muito boas, e isto é a estatística do número de eventos meteorológicos extremos. Estão a ver, aqui a azul são aqueles que estão relacionados com a hidrologia, portanto são inundações, cheias, deslizamentos de terras. Estão a ver o aumento também, uma variabilidade, claro, mas o aumento. Depois aqui a amarelo, ou por outra, a verde primeiro, são os temporais, não é? Os temporais, os tornados, os ciclones tropicais, etc. Depois a amarelo é aquilo que eles chamam eventos climáticos, que é onde eles põem as ondas de calor, as secas e os fogos florestais. E isto aqui a vermelho são os eventos de geofísica interna, que não têm nada a ver com o clima. De maneira que este gráfico é muito interessante, porque reparem que estes aqui, que são os tremores de terra, não é? Os sismos, os fenómenos de vulcanismo, as erupções vulcânicas, os tsunamis, tudo isso, não tem nada a ver com o clima, mas também estão a aumentar. Então, mas porquê é que estão a aumentar? Estão a aumentar, muito provavelmente, porque a população do mundo está a crescer
e a população do mundo, uma parte dela, instala-se em zonas que são vulneráveis, não é? Nas faldas de um vulcão, numa zona costeira que é muito vulnerável aos tsunamis. Estão a ver? E, portanto, isso causa mais acidentes e, portanto, o que eu quero dizer com isto é que estes aumentos que vocês veem aqui nestas três não são apenas devido ao aumento dos eventos extremos provocados pelas alterações climáticas, mas têm essa outra componente. E, portanto, é muito importante, enfim, em ciência sermos o mais claros que podemos. E aqui é a distribuição destes eventos, com as tais cores, e estão a ver que estão espalhadas por todo o mundo, não é? Aqui, evidentemente, é interessante também ver que eles ocorrem mais onde há mais população, não é? Porque são coisas que são registadas, não é? E em que se fizeram as contas de quais foram os danos, não é? E qual foi a mortalidade associada, etc. E, portanto, por exemplo, aqui no interior da Amazónia, não é? E aqui no Saara, tem poucas coisas, etc, etc. Mas, enfim, estão a ver aqui os amarelos, não é? Os amarelos, os verdes, aqui assim estes azuis, os fenómenos hidrológicos nestas zonas montanhosas. E na China, a China é particularmente vulnerável a eventos extremos. A Califórnia, não é? Com estes amarelos aqui também. Ok, e realmente as perdas são gigantes. Não é? As perdas são gigantes. Isto são, como é que é? São 3 milhões de milhões. São os nossos bilhões. Os bilhões portugueses são diferentes dos bilhões anglo-saxónicos. Não é? Os nossos bilhões é 1 milhão de milhão. Portanto, são 3 milhões de milhões de dólares desde 2000 a 2018. E depois temos como o número de fatalidades 1 milhão e 132 mil. Estão a ver que o que é que são os... Estão a ver aqui a importância, por exemplo, nas perdas, na importância dos temporais, não é? Dos temporais e das questões relacionadas com as inundações e com os deslizamentos de terras e também com as secas e os fogos florestais, etc. Somos para Portugal. Eu não tenho dados muito recentes de Portugal, vou ser até 2011, mas é interessante que o número de fatalidades é, sobretudo, aquilo que está relacionado com as ondas de calor. Com as ondas de calor e as perdas também estão relacionadas com isso e com as secas e com os fogos florestais. Não é? Com os fogos florestais. Mas essas coisas não estão seguradas. Não é? Não estão seguradas. Não é? Tanto os incêndios florestais como as secas normalmente não são seguradas. Esta figura penso que é bastante interessante, é um bocadinho mais talvez detalhada do ponto de vista científico, mas penso que é interessante. É a onda de calor 2003, que estão a ver, localizou-se desta maneira. Estamos agora a ter, no próximo sábado, vamos ter uma onda de calor muito parecida com esta. A temperatura no sábado, se forem a Madrid, é de 40 graus, e no sul de França vai ser de 42 graus. 42 graus. Toledo vai ter 44 graus. 44 graus. Toledo. Nós estamos um bocadinho, como aqui, aliás. Não é? Estão a ver? A onda de calor centrou-se aqui na casa de exposição. Mas, enfim, agora, isto é, o que é isto aqui? Isto é, desde 1864 a 2003, foi-se ver, nos dados meteorológicos, qual era a temperatura na Suíça, ficou centrada na Suíça, qual era a temperatura nos meses de junho, julho e agosto. Temperatura diária, não é? E chegou-se a esta distribuição, que tem uma curva de Gauss muito bonita. Uma curva de Gauss toda bonita. Ok? Com pontos aqui assim muito, em 1947, estão a ver? Quanto é que foi em 2003? Ficou ali. Completamente fora da distribuição. E depois o que é que os cientistas do clima fazem? Pegam num modelo e os modelos correm para o período que nós queremos. Então podemos fazer correr no período que nós queremos e no sítio que nós queremos. Então fazemos correr para junho, julho e agosto, na Suíça, o modelo no mesmo período de tempo. E o que é que se obtém? Obtém-se estes valores, não é? Porque tem que se fazer várias corridas no mesmo modelo e então obtém-se esta distribuição, que é muito parecida com aquela. Ficamos bastante animados com isto e então dizemos, então agora fazemos correr o modelo para os últimos 30 anos deste século. E em vez desta curva, obtemos esta distribuição. Estão a ver? E nesta distribuição, este ponto, este outlier, não é? Este ponto que está completamente fora, está mais ou menos na média. Estão a ver? Portanto, é este tipo de exercício que
enfim, que se faz nestes estudos. A onda de calor em Portugal, portanto, isto é de um artigo que foi publicado, e que foi publicado aqui por mim e por Paulo, portanto, o excesso de mortalidade durante essa onda de calor. Mas reparem, esta onda de calor foi muito mais... a anomalia desta onda de calor foi muito menor do que uma que houve em Moscou, na zona de Moscou, em julho de 2010, e que teve consequências a nível mundial. Porquê? Porque foi associada a uma seca. Normalmente há uma associação entre secas e ondas de calor muito fortes, e isso provocou uma baixa na produção de trigo na Rússia. A Rússia é uma grande exportadora de trigo e o preço do trigo disparou. Portanto, quer dizer, essas coisas começam a ter uma influência à escala mundial. Bom, no Ártico é a zona do mundo em que as alterações são mais visíveis, digamos assim, não é? Estão a ver a diminuição do gelo oceânico, são dados da NASA, obtidos por satélite, desde o final da década de 70. E esta área que vocês veem aqui é uma área que é comparável à da Europa Ocidental. Estão a ver a perturbação que isto faz no clima, não é? Porque isto aqui é um espelho, funciona como um espelho, mas o espelho está a diminuir, não é? E, portanto, reflete menos radiação. A radiação aqui nesta zona, que é a água líquida, no estado líquido, absorve mais radiação e, portanto, aquece a água, aquece a atmosfera. Há a amplificação do Ártico, não é? A temperatura do Ártico fica mais alta do que a temperatura média global, enquanto só aumentou de 1 grau Celsius global, na zona do Ártico aumentou já 2 graus Celsius. Projeções para... Quando temos a fusão destes gelos que estão acima do nível médio do mar, então temos também um aumento do nível médio do mar. Quer dizer, o volume da água do oceano aumenta e também a questão da dilatação térmica e também a fusão dos glaciares. Isto são projeções, estão a ver, uma incerteza bastante grande até ao fim do século, mas o nível médio do mar já subiu de 20 centímetros e as projeções são da ordem de, enfim, pelo menos 60 centímetros, mas podendo ir até mais no fim do século. Outra questão e isto é talvez das coisas mais impressionantes do ponto de vista, enfim, da ciência, é o aumento da temperatura das águas do mar. E um exercício que eu normalmente dou aos meus alunos calculem qual é a energia necessária para aquecer de 1 grau Celsius a camada, os primeiros 700 metros dos oceanos. Bom, isso é um exercício quase do ensino secundário, não é? Qual é a energia que a gente tem que gastar para aquecer uma panela de água, que está a uma certa temperatura, até atingir outra temperatura. Bom, aqui é 700 metros do oceano, aquecer de 1 grau Celsius. E é uma coisa gigante, não é? Uma coisa absolutamente gigante. Mas é isso que aconteceu. Portanto, a maior parte do desequilíbrio térmico que há no planeta, esse desequilíbrio tem sido dado lugar ao aquecimento do oceano. Quer dizer, a atmosfera é apenas qualquer coisa como 7%. Por outras palavras, se nós não tivéssemos oceano, já estávamos numa situação muito mais complicada. Se o oceano fosse muito mais pequeno, estávamos numa situação muito mais complicada. Qual é a consequência de aumentarmos a temperatura do oceano? Tem uma consequência. Tem uma consequência para os ciclones tropicais. Porque os ciclones tropicais são se quiserem, uns monstros oceânicos, vivem só no oceano, assim que chegam à Terra morrem. São turbilhões, quer dizer, nascem como um turbilhão, um pequeno turbilhãozinho, e vão crescendo, se as condições forem favoráveis, e ficam realmente monstros, não é? Com diâmetros de 1000 quilómetros ou mais, e são extremamente destrutivos. E nascem em certas zonas do mundo, por exemplo, no Atlântico, nascem aqui nesta zona de Cabo Verde. Estão a ver? Cabo Verde, é aqui que nascem. Para Cabo Verde não tem problema nenhum, não é? Nascem ali, são uns turbilhõezitos, e depois deslocam-se, têm estas trajetórias, e aqui já estão, enfim, em fase adulta, não é? Muito destrutivos, e depois viram à direita, muitos deles também atravessam um bocadinho da Europa.
Bom, e então, o que é que acontece? Acontece que tem 5 categorias, estes aqui são muito mais destrutivos, na categoria 5 desta escala de Saffir-Simpson, e o que está a acontecer é que as trajetórias, não é? Isto é o presente, isto é o futuro, as trajetórias têm tendência a ir mais para norte, estão a ver? Ir mais para norte, não é? Isto é uma projeção para o futuro, e mais para leste, mais para leste. E tivemos um exemplo disso há pouco tempo, em Portugal, uma coisa bastante surpreendente, foi um ciclone que nasceu ali, estão a ver? Portanto, não nasceu em Cabo Verde é aqui, nasceu ali, era um ciclonezinho, chama-se extratropical, mas depois aparece uma trajetória de uma pessoa ébria, não é? Não sabia bem para onde é que ia, depois ficou ciclone mesmo, quando é amarelo é ciclone tropical, ficou ciclone tropical, chegou aqui e disparou, e foi parar à Península Ibérica e entrou, reparem, entrou ali naquela zona do oeste, mas se tivesse entrado em Lisboa, ou na Península de Setúbal, tinha sido muito mais destrutivo, não é? Portanto, isto surpreendeu muito, enfim, as pessoas que estudam estes assuntos, e realmente é surpreendente. E isto é uma imagem de uma estrada em São Pedro de Moel, com as árvores todas caídas. Muitas destas árvores ainda continuam na mesma, infelizmente, que eu tirei em 23 de outubro de 2018. Moçambique, os efeitos de uma coisa destas num país que não tem uma economia avançada são dramáticos, não é? E este é um dos ciclones que assolou Moçambique. Estão a ver? Ele nasceu aqui. O facto de haver aqui uma ilha torna isto... Aqui há muito mais ciclones nesta zona do que esta aqui, que a Madagascar protege um pouco, mas o facto é que este entrou aqui na beira, estão a ver? Entrou na beira. Na beira, não é? Este entra aqui na beira, portanto, acertou numa cidade e destruiu praticamente, não é? Destruiu praticamente a cidade da beira, com consequências, enfim, dramáticas para muitas pessoas, não é? Estão a ver? Imagens de facto impressionantes da destruição. Isto aqui não são pessoas mortas, mas são pessoas a dormir numa estrada de Buzi, e pronto, quer dizer, no fundo, ficaram sem casa completamente. Mas não é só... isto é outro exemplo de uma situação extrema. Quer dizer, o ciclone de Moçambique não era uma situação extrema, mas isto é uma situação extrema. Portanto, isto para dizer que os ciclones tropicais estão a ficar mais intensos e a deslocar-se para outras regiões. Mas isto é uma coisa um bocado impressionante, porque é o recorde da precipitação. Em 5 dias choveu 1,3 metros. Estão a ver? 1,3 metros. Portanto, quer dizer, é impossível não haver uma inundação, não é? Com 1,3 metros. Em 5 dias fica tudo coberto de... E isto é em Houston. Em Houston. Não tenho aqui as imagens, mas Houston ficou coberto de água. Portanto, não interessa que seja Houston, que seja uma das cidades mais, enfim, mais ricas do mundo, etc., ficou completamente coberta de água. E esta é a destruição num bairro em Queens, em Nova York, no dia 30, do ciclone Sandy. Estão a ver, completamente destruído. As casas na América, como todos sabemos, são feitas em madeira, não é? A maior parte delas, e portanto, ficaram completamente destruídas. Quando atinge um país em desenvolvimento, como é o caso das Filipinas, Estefão e Holanda, vão ver este barco foi daqui para ali, não é? com uma sobrelevação meteorológica, que é o facto de, como temos um ciclone, que é uma zona de baixa pressão, e como o mar tem aqui baixa pressão e ali pressão mais alta, ele sobe, não é? Ele sobe aqui, não é? Há uma mão que está ali a empurrar e uma mão que está aqui a puxar, então ele sobe e chega a subir 10 metros. 10 metros. E, portanto, estão a ver o que é uma onda de 10 metros, as ondas estão acima desses 10 metros, a deslocar-se e a entrar numa zona baixa e, portanto, provoca... Em Portugal, esta sobrelevação meteorológica só chega, no máximo, a 1 metro, portanto, estamos muito bem, mas se forem para aquela região que está a norte da Holanda, que tem um bocadinho de Alemanha e depois Dinamarca, já vai a 2 metros, não é? A 2 metros. E, portanto, isto é interessante, esta figura, porque estão a ver como a natureza, enfim, tem outras capacidades. E isto, não é? Quer dizer, aqui assim está completamente destruído, não é? Mas ali assim aquele palmar
resistiu. Enfim, estas árvores aqui, isoladas, ficaram completamente, enfim, destruídas, mas ali... Fogos florestais. Bom, enfim, todos sabemos, não é, no nosso país, qual é esta problemática. Não é só do nosso país, na Califórnia, por acaso não tenho aqui imagens, mas na Califórnia também são coisas impressionantes. E aqui, assim, o valor em 2017 de mais de 500, cerca de 500 mil hectares de área ardida. E esta é uma imagem que correu o mundo, não é? Isto em Vieira de Leiria, estão a ver a dimensão que estas coisas atingem, não é? Portanto, é realmente impressionante esta fotografia, não é? Isto é uma casa, estão a ver a dimensão e a coluna de fogo, não é? Portanto, como a temperatura é muito alta, a temperatura é muito alta, quer dizer, não há limite, como o oxigênio que há na atmosfera chega para queimar o que quer que seja, não é? Portanto, foi realmente uma coisa muito, muito grave. Portanto, em relação às alterações climáticas, o que é que nós temos como respostas? Temos essencialmente duas respostas. Uma resposta é a mitigação, uma palavra um bocado técnica, também em inglês diz mitigation ou attenuation, é outra expressão, e, portanto, mitigação usa-se noutros contextos, mas a palavra, digamos, que é usada pelas Nações Unidas é a mitigação, ou seja, a redução das emissões. Portanto, a redução das emissões. E depois temos a adaptação, que é, no fundo, dizer, bom, já temos um problema connosco e temos é que nos adaptar a um clima que é diferente, não é? Um clima mais quente e temos que nos adaptar a um clima diferente. Portanto, falando um bocadinho de mitigação, esta é a trajetória das emissões de gases com efeito de estufa. Aqui, assim, é o CO2 equivalente. Equivalente quer dizer todos os gases, não é? Portanto, isto expresso em CO2, é esta cor de tijolo, e para cumprir o Acordo de Paris temos que, coletivamente, o mundo inteiro, atingir um máximo e depois decrescer para cumprir os tais 2 graus. Portanto, estas duas trajetórias amarelas, esta com mais probabilidade, porque há maior redução, esta com menos probabilidade de cumprir o objetivo de Paris. Qual é a situação atual? Bom, a situação atual é que os compromissos que os países fizeram não chegam para seguir a trajetória dos 2 graus, levam-nos até ao fim do século para qualquer coisa como 3,5 graus, mas o Acordo de Paris tem mecanismos para os países fazerem compromissos mais ambiciosos, e o próximo ano é precisamente o ano em que esses compromissos podem ser apresentados pelos países. Isto é, digamos, a projeção para o futuro no âmbito do Acordo de Paris. O que é que está a passar? Bom, as notícias não são muito boas, enfim, eu estou a ser factual. Isto são as emissões globais de CO2, e estão a ver que elas se estabilizaram em 2004, 2005, 2006. Estabilizaram. Isto fez a primeira página dos grandes jornais económicos do mundo, como o Wall Street Journal e o Financial Times. O mundo está a crescer, mas as emissões estão estáveis. Estamos a conseguir, estamos a atingir o platô. Mas chegou 2017 e cresceu 1,6, chegou 2018 e cresceu. Portanto, isto são realmente muito más notícias. E como é que isto se explica? Bom, explica-se em parte porque a população do mundo está a crescer, continua a crescer. Todas as pessoas têm a ambição de ter melhor qualidade de vida, maior prosperidade económica, maior bem-estar, e para isso precisam de energia no nosso modelo de desenvolvimento à escala mundial. E onde é que está a energia barata? São os combustíveis fósseis. É o carvão. Mas então as energias renováveis estão-se a desenvolver muito. Estão, mas não conseguem satisfazer esta procura. Não conseguem satisfazer esta procura. De maneira que é uma situação que, enfim, que nos vai acompanhar, e sobretudo aos mais jovens que estão nesta sala, vai nos acompanhar durante bastantes anos. Agora falando, eu não falei até agora nada de saúde, mas falando de questões, isto aqui são as emissões globais de gases com efeito de estufa, as origens, portanto, por setores. Estão a ver que
a energia é 35%, é o que tem mais, são 49 gigatoneladas de CO2 equivalente. Isso é uma coisa gigante. Não é? Giga são 10 à nona. Não é? Portanto, se vocês dividirem isto pela população do mundo, que é 7,7, não é? 7,7 gigas, temos qualquer coisa como 7. Portanto, em média, cada um de nós emite 7. Não é? 7 toneladas de gases com efeito de estufa. Em média, estão a ver? Mas emitimos muito mais. Quer dizer, porque há países que emitem, Moçambique, por exemplo. Moçambique emite praticamente, enfim, muitíssimo pouco, não é? Comparado com os Estados Unidos ou com um país da União Europeia. Portanto, esta é que é a realidade dos factos. A indústria, 21%. E aqui, o que é? Aqui tem a ver muito mais diretamente com a saúde humana, são os PM25, as partículas, não é? Material particulado, de 2,25 micrometros, e, portanto, finas, e são, de acordo com, isto é da Organização Mundial de Saúde, foi um relatório apresentado, por acaso não diz aqui que é da Organização Mundial de Saúde, mas é da Organização Mundial de Saúde, na COP24, que teve lugar na Polónia, em Katowice, o ano passado, em dezembro, e são 4,2 milhões de mortes por ano. E é uma coisa que aqui é interessante, reparem aqui na importância do transporte. O transporte é este cinzento, estão a ver, 25% responsável por isto, e aqui o transporte também, 14%. O transporte é realmente uma das questões, e é menos elástico, é muito difícil comprimir. A União Europeia decresceu as suas emissões de gases com efeito de estufa, um sucesso, de 24% desde 1990 até agora. É a única região do mundo, com economias avançadas, e onde as pessoas têm, uma grande parte das pessoas, têm uma qualidade de vida bastante significativa, relativamente a outras regiões do mundo. É a única região do mundo que conseguiu fazer isto. E também conseguiu crescer. Não é? Também conseguiu crescer. Portanto, é um exemplo para o mundo. Mas, apesar disso, no que respeita aos transportes, as emissões têm aumentado. Não é? Nos últimos 3, 4 anos têm aumentado. Portanto, os transportes é realmente uma coisa muito complexa de diminuir. Mas a União Europeia tem sido, digamos, um farol neste domínio, e os Estados Unidos estão, como todos sabemos, neste aspecto, e provavelmente noutros, mas enfim, não são da minha área, em regressão. Não é? Estão em regressão. Em Portugal, penso que também é importante nós salientarmos que temos um objetivo de neutralidade carbónica até 2050, foi estabelecido pelo Governo, pelo Primeiro-Ministro, em Marrakech, numa das COPs, em 2016, mas isso vai ser um objetivo bastante difícil de atingir, mas enfim, é um objetivo, somos dos poucos países do mundo que tem, enfim, um roteiro bastante pormenorizado de como é que se chega a este objetivo, e envolve todos os setores. Eu já vou mostrar uma figura, mas antes disso mostrar qual é a situação de Portugal em relação às emissões. Em relação às emissões, estão a ver, nós subimos, cumprimos o protocolo de Kyoto, subimos até azul, pensem, olhem no azul, subimos até 2005 e depois decresceu-se, mas aqui as coisas estão-se a complicar recentemente. Bom, o que é que aconteceu? Aqui foi porque começámos a usar menos carvão, mais gás natural, medidas de mitigação, crise económica, e as emissões decresceram. Então o que é que aconteceu aqui? O que aconteceu é que temos mais secas. E quando temos secas, temos que recorrer às centrais térmicas a carvão. E temos também incêndios. Agora, os incêndios, o que é? É esta coisa aqui a verde, que estão a ver, em anos em que não há muitos incêndios, as plantas, as árvores em particular, absorvem, não é? Ou capturam CO2 da atmosfera e, portanto, o país, fazendo a contabilidade positiva e negativa, emite menos, é o que está a verde, não é? Mas quando temos grandes fogos florestais, como foi estes dois casos, ultrapassa. E aqui em 2017, estão a ver, subiu até ali. Portanto, nós cumprirmos o roteiro de carbono vai depender muito de conseguirmos diminuir a área de floresta ardida. É um objetivo muito difícil, enfim, é uma transição não só energética, mas também, de certo modo, social. Eu estou a dizer isto, enfim, a medir as palavras.
E depende muito, enfim, do que é que nós estivermos dispostos a fazer, mas a motivação principal para isso é realmente a solidariedade intergeracional. Não é? Solidariedade intergeracional, penso que é a principal motivação que podemos ter para fazer este esforço. Estão a ver aqui este esforço de redução. O verde é a agricultura, é bastante incompressível. O azul são os resíduos, isso aí podemos fazer muito melhor do que estamos a fazer. Depois, indústrias e energia. A energia, estão a ver, aqui também se consegue, se fizermos uma transição, muito mais de energias renováveis. A indústria é muito mais incompressível. E depois temos os resíduos, desculpem, este aqui, o azul, é os transportes. Os transportes, isto aqui é que é muito, muito difícil, não é? Mas estão a ver, e depois vocês veem esta parte aqui negativa, que agora até se chama emissões negativas. O que é que são as emissões negativas? É a tal captura pelas florestas, não é? Portanto, a captura biológica do CO2 da atmosfera pelas florestas. Cenários para o futuro. Bom, hoje em dia são cenários do IPCC, do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, e esses cenários, essencialmente, é um que cumpre o Acordo de Paris. Estão a ver, a temperatura não sobe acima de 2 graus, não é? Ela já subiu 1 grau, isto aqui é como se fosse menos 1, não é? 1 grau até ao presente, não sobe mais de 2 graus. Depois este 4.5, que é 3 graus, e este que é, enfim, um mundo que realmente não é aconselhável de modo nenhum para o futuro. E estão a ver aqui a diferença entre o 2.6 e o 8.5, aqui assim um aumento de temperatura muito maior, estão a ver muito menos precipitação na região do Mediterrâneo, portanto este é um dos principais problemas desta zona do mundo em que nos encontramos. E aqui as projeções também da precipitação, estão a ver, é como se o Norte da África saltasse para o sul da Europa, não é? Estão a ver? Isto aqui é reduções da precipitação na ordem de 20% a 30%, ou mesmo 30% a 40%, aqui assim nesta zona. E aqui chover mais, não é? Aqui chove mais. E aqui uma zona mais ou menos neutra, em termos de precipitação. Saúde, finalmente. Bom, isto é de um projeto SIAM, que foi realizado e publicado em 2002 o primeiro volume, em 2006 o segundo. Esses 2 livros estão acessíveis na net, para quem quiser consultar, está neste site que está aqui. Eu já vou dizer quem foram as pessoas responsáveis, mas, portanto, no que respeita aos impactos na saúde, temos impactos diretos, não é? Impactos diretos, e tem a ver com os fenómenos extremos, essencialmente, com as cheias, com as questões dos fogos florestais, tudo que são os fenómenos extremos. E depois temos impactos indiretos, que são os níveis de poluição do ar, o ozono, por exemplo, os meios de contaminação, as questões relacionadas com a água, porque havendo menos água, a água pode ficar de menos qualidade, e as dinâmicas de transmissão das doenças transmitidas por vetores, não é? Que todos conhecemos. Isto foi um artigo que escrevemos, talvez dos primeiros em Portugal, sobre os impactos na saúde, com o professor José Calheiros e com uma investigadora inglesa, com Elsa Casimiro, e que foram, enfim, estes dois, não é? Não eu, mas estes dois, que foram responsáveis pelo setor da saúde nesses livros do SIAM, que estão, como digo, disponíveis para consulta pública. Este é do professor McMichael, que é uma pessoa de referência em termos de impactos na saúde das alterações climáticas, de 2009, e cá estão, não é, os impactos indiretos, e que aliás foi um referido, quer dizer, nós pedimos para que no primeiro volume os capítulos fossem analisados por colegas, por pares, e ele foi uma das pessoas que analisou esse capítulo do SIAM, do projeto SIAM. Temos os impactos diretos, as ondas de calor, as cheias, os fogos, os temporais, a falta de água, não é? O estresse hídrico, e depois os diferentes tipos, e aqui os impactos indiretos, não é? Enfim, sobre a parte biológica, as funções dos ecossistemas, tudo isso que
até já foi referido hoje. Este é um relatório em que participei, que foi publicado em junho, The Imperative of Climate Action to Protect Human Health in Europe, da European Academy Science Advisory Council. Eu aconselho consultar estes relatórios, basta pôr EASAC, não é? EASAC, está aqui EASAC.eu, EASAC.eu, e este relatório foi acabado recentemente. Este aqui é um relatório do Lancet, de 2018. Enfim, aqui eu não vou dar a complexidade disto, mas enfim, é uma coisa muito recente, publicada em 2018, também sobre os impactos das alterações climáticas na saúde humana. E aqui é uma coisa um pouco mais leve, mas foi apresentado pela Organização Mundial de Saúde, Health and Climate Change, foi apresentado na COP24, um Special Report. Este artigo aqui penso que é interessante mencionar, de um grupo italiano e de outras pessoas, Forzieri et al., 2017, e é o número anual de pessoas expostas e mortalidade na Europa, toda a Europa, pelas ondas de calor. E isto é a mortalidade e as pessoas expostas. Estão a ver as ondas de calor bastante enfim, agressivas, não é? Estão a ver aqui da ordem de 100 mil, aqui sim da ordem de, isto aqui é, portanto, 50 mil, não é? Mas apesar de todo o esforço que está a ser feito na Europa, para os sistemas de alerta, e que em Portugal tem sido, com o projeto Ícaro, tem sido, enfim, na minha muito modesta opinião, muito bem sucedido, apesar de todo esse esforço, e até de uma certa sinais de haver uma adaptação, não é? Quer dizer, ser uma medida de adaptação que tem frutos. A adaptação é uma coisa que não se tem ainda avaliado muito, mas penso que há uma certa adaptação. Apesar disso, não é? E tendo isso em conta, continua a ser um problema para o futuro. As ondas de frio também é interessante a diminuírem. Mais pessoas afetadas, estão a ver, 2 milhões, isto é para a Europa, isto é 2 milhões, isto é 8 milhões, portanto o número de pessoas expostas às ondas de frio é muito maior, simplesmente a mortalidade é muito menor, estão a ver, 90 no presente, 90 mortos, não é? Óbitos, 90 óbitos, ao passo que aqui temos números muito maiores, não é? Nas ondas de calor. Enquanto que isto está a crescer, isto aqui está a subir. Aqui outro aspecto, que é a seca. A seca, eles não consideram que haja vítimas, propriamente mortais, mas o número de pessoas afetadas é muitíssimo grande, não é? Muitíssimo grande. E aqui Portugal está na linha da frente. Está na linha da frente. 100 milhões, estão a ver? 100 milhões, e a subir, não é? As pessoas expostas. Os fogos florestais, também o número de pessoas afetadas em toda a Europa é muito significativo, 8 milhões de pessoas afetadas, e também temos que a mortalidade, estão a ver a mortalidade aqui assim, enfim, Portugal em 2017 está completamente fora, não é? A 100, estão a ver, era 100, e aqui não é? Foi mais de 100, não foi? Foi 100 e tantos, não é? A mortalidade em 2017, os fogos florestais, e portanto, mas é sobretudo o número de pessoas afetadas que é muito grande, tanto nas secas, como nos fogos florestais. Inundações fluviais, um número um pouco menor, e as inundações costeiras, mais pessoas afetadas e um crescimento mais rápido. Estão a ver? Aqui um crescimento mais rápido. A longo prazo, a questão costeira vai ser muito, muito complexa. Vai ser realmente muito complexa, em particular em Portugal. Na costa oeste, digamos a norte da Nazaré, vai ser muito complexa como é que vamos defender aquelas povoações costeiras, como, sei lá, o Furador, outras povoações que há, a Ria de Aveiro, como é que vamos conseguir manter a integridade da Ria de Aveiro sem ela abrir outro canal para o mar, tudo isso é muito complexo. Aqui um exemplo de um projeto que desenvolvemos em 2006, com a Elsa Casemiro e com outras pessoas, o projeto Climato 2, e em que alertámos para o risco de doenças transmitidas por, portanto, o dengue,
não é? Estão a ver, consideramos que havia um risco máximo no futuro, se houvesse introdução do mosquito na Madeira, e, enfim, indicámos medidas de adaptação, e isto é para pulgas e carraças, e de facto o que aconteceu foi que houve de facto apareceu, não é? O dengue em 2012, hoje em dia está bastante controlado, mas isto é um artigo sobre isso em que, enfim, mostra que estas coisas são, enfim, é importante tentar fazer cenários para o futuro. Aqui mostrar a diferença entre o efeito do Acordo de Paris. Aqui são as partículas. Não, perdão, isto aqui aumenta a temperatura média por mês, peço desculpa. Aumenta a temperatura média no mês mais quente em 2050 e em 2100 nas cidades da base de dados isto é Sustainable Healthy Urban Environments. É uma plataforma bastante interessante, uma organização bastante interessante. Para os dois cenários, o 2.6 e o 8.5, e estão a ver aqui dois grupos, não é? O grupo dos triângulos e o grupo das bolinhas, e isto corresponde a 2050, portanto isto é a temperatura média no mês mais quente, e estão a ver, temos em relação ao atual, e estão a ver aqui sim aumentos de 2 graus, isto é o hemisfério sul e o hemisfério norte, estão a ver o hemisfério sul onde há muito mais pessoas, e aqui esta tendência, à medida que vamos do polo sul para o polo norte, não é? Muito mais pessoas afetadas, à medida que vamos para as latitudes mais elevadas, e quando vamos para 2100 estão a ver a diferença brutal, não é? Isto aqui é com o Acordo de Paris, estão a ver? Isto aqui fica mais ou menos estabilizado, estão a ver? E quando vamos para cenários em que a temperatura continua a se aumentar, temos Madrid aqui, reparem, Madrid com 7 graus, é uma coisa impressionante, não é? Quer dizer, hoje em dia, em Tucson, no Arizona, as mães, quando estão uma onda de calor, não saem com os filhos durante o dia, quer dizer, saem à noite, não é? Enfim, com todas as precauções que isso poderá implicar, não é? Portanto, zonas como na Arábia Saudita, etc., e outras zonas do Golfo e tudo, são coisas muito complicadas. Teherão, não é? E estão a ver aqui se de facto cumprir-se o Acordo de Paris, é uma coisa que é bastante manejável. Finalmente, para terminar, poluição, os tais material particulado 2.5, e em função do per capita, não é? do PIB per capita, países mais ricos, países menos ricos. Isto aqui reparem onde está a linha, o limiar da organização Guideline, não é? Portanto, a Guideline do WHO é esta curva que está aqui. Estão a ver o número de cidades que estão abaixo. Por acaso acho que não está aqui em nenhuma cidade de Portugal. Mas estão a ver coisas como Delhi. Não é? Uma coisa impressionante. Isto aqui são 10, ali são 120. Não é? Portanto, é realmente uma coisa muito complexa. E depois temos estas cidades, Daman na Arábia Saudita e Doha, não é? Que têm um PIB per capita muito mais elevado, mas que estão, enfim, com valores muito mais elevados. Cabul, Beijing, é sobretudo na Ásia, não é? Na Ásia que estão aqui estas cidades e com estas situações muito complexas. Aqui também é uma coisa interessante, que é a morte prematura devido a estes materiais particulados e nestes várias regiões do mundo. Na Europa, estão a ver que isto é bastante grande, isto não é bastante grande. Às vezes a gente pensa que na Europa os problemas estão todos resolvidos em relação à poluição, não estão, estamos muito longe disso. No leste da Ásia, isto que está atracejado é aquilo que é atribuído ao carvão, que é obviamente um problema muito grande, tremendo, na China, não é? Na China, e que tem a ver com as casas, mas sobretudo com as centrais térmicas, não é? É o azul, é este azul. Mas na Europa isso também é significativo. Ainda há muitas centrais térmicas a carvão na Europa, na Polónia sobretudo, e na Alemanha.
e na Alemanha, portanto não é despiciando isto. E depois temos o Southeast Asia, mas estão a ver, uma problemática bastante grande. Isto é umas medidas de adaptação para a saúde do projeto SIAM, dados e ciência, enfim, isto já é uma coisa antiga, mas achei que era interessante. Programas de monitorização e vigilância epidemiológica, sensibilização dos profissionais e público, programas de controle, sistemas de alerta e resposta. E, finalmente, Climate Resilience, isto é também da WMO, enfim, é uma figura que penso que é interessante, que tem as questões da leadership and governance, aqui health workforce, vulnerability, capability and adaptation, health information systems, e depois cá em baixo, essential medical products and technologies, service delivery, e finalmente aqui sim, financing e leadership and government. Muito obrigado pela vossa atenção.